como barro na mão do oleiro. Eis-te como barro na mão do oleiro. A semana inteira você ouviu a mesma frase: o oleiro é Deus e você é o barro. Ou será que nós não estávamos no mesmo lugar? Nós estávamos aqui, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Pode sentar. E agora, esse versículo que nós vamos ler, é bom que você fique sentado, porque ele é um choque, ele abala. E depois que nós lemos esse versículo, eu vou fazer uma pergunta para você sentar. Leia a Bíblia, igreja. Mas deixe as palavras dela, o livro santo, entrar dentro de você. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20, assentado. 2 Timóteo 2, 20. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. Uns para honra, outros, porém, para desonra. Tudo na mesma casa. Vasos de prata, vasos de ouro, vasos de pau, vasos de barro. Tudo na mesma casa. Eu poderia dizer, tudo na mesma família. Todos reunidos na mesma família, dentro de uma casa. Vasos de ouro, vasos de prata e vasos de pau e de barro. E a pergunta é: qual tipo de vaso você é na sua casa? Que tipo de barro você é para a sociedade? Que tipo de barro você é para a igreja? Eu já adiantarei para você. Vaso de barro é o que nós precisamos ser. Vaso de barro. Aleluia, glória a Deus. E levando para a lógica de uma olaria, é o vaso mais fácil que tem para moldar. Por isso que eu lembro, eu não posso fazer com vocês. Irmãos, vamos considerar que é melhor lutar muito para continuar sendo um vaso de honra. É melhor lutar muito para continuar sendo um vaso de honra. Eu vou repetir: é melhor lutar muito para continuar sendo um vaso de honra. Porque se você se mantém como um vaso de honra, como Deus já te preparou no ventre da sua mãe, você não vai ter muita dificuldade, e nem Deus vai ter muita dificuldade para te moldar. Porque cada vez que vai na mão dele, é terrível.
cara, faltando um pedaço. Não vou entrar muito nessa área, não, porque eu ouvi muito sobre isso. E você também ouviu. Quem esteve aqui a semana toda? Levanta a mão. Mais ou menos a metade ou menos a metade. E você? Essa campanha está despertando interesse em todos nós, irmãos. Essa campanha foi uma campanha que Deus colocou todo ano para que fosse feita, para despertar interesse em todos nós. E é uma coisa que nós precisamos consertar nessa igreja e entender tudo o que se faz aqui é a direção de Deus, irmãos. Então faça caso, dê favor, para que você entre no clima que Deus quer como vaso de honra. Porque só tem valor vaso de honra. Às vezes nós tentamos, né? Eu poderia dizer que é uma preocupação de cada um de nós. Eu creio, eu posso dizer assim, é uma preocupação de cada um de nós. Eu acho que não tem nenhum ser humano que foge dessa realidade. Nós tentamos o quê? Entender as pessoas que estão ao nosso redor. E começando por dentro da nossa família, da nossa casa, no trabalho, onde quer que nós convivemos com pessoas. A dificuldade é entender as pessoas. Ou você entende alguém? Você entende alguém? É? Você entende alguém? Você consegue entender as pessoas? Você consegue entender as pessoas? Tem que trabalhar com muitas pessoas durante o dia a dia. Esse meio de caminho dele, isso, eu conheço já. Eu trabalho com muita gente. Ele é picante. E cada um que entra na oficina para que você conserte o carro dele, ele tem uma mente diferente que você, ao pensar e ao ver a ação dele, você pensa como eu estou falando com você. Eu queria entender esse cliente. É ou não é? Mas não tem, irmãos. Eu queria entender as pessoas e queria que as pessoas também me entendessem. Ninguém entende ninguém. É por isso que eu quero entrar nessa área do oleiro. E eu pergunto para você, nós precisávamos ter um oleiro ou não? Diga sim. É só ele que sabe moldar um vaso. É só ele que sabe moldar as pessoas. Mas quem é o ser humano para entrar na mente de outro? Porque é uma falta de entendimento natural. Mas Deus, Ele chama a nossa atenção toda hora. Falou você de muito, desce, vai lá, ver o que o olheiro está fazendo. Já ouviu muito isso aqui. Vai lá para ver o que o olheiro está fazendo. O vaso quebrou, o olheiro está sentado. O vaso trincou, o olheiro está sentado. O vaso largou o carro para todo lado, o olheiro juntou tudo e ficou no canto e fez outro vaso.
trabalho quando o vaso é perfeito. Porque se colocar óleo no vaso em casa, vai vazar o óleo. Se colocar óleo no pedaço do vaso, o óleo vai se esvair no óleo. Mas quando o vaso está perfeito, a unção também é perfeita. A unção também é perfeita. Não poderei fazer de vós como fez esse oleiro. Deus me quebrou foi muitas vezes, irmãos. Foi uma, não foi duas, não foi três. Mas eu não conhecia, não entendia. E ele está só quebrando. Me fazia. E eu voltava lá a quebrar. Ele me chamava para me fazer de novo. Eu não entendi. Mas o que eu consegui entender o quanto dói chegar na olaria do oleiro e ele fazer o que faz. Eu parei. Como diz Paulo, tudo que o Senhor quiser, faça em mim, para que eu possa ser um vencedor. E eu parei. A última vez que eu fui quebrado de cima do oleiro, o oleiro falou para mim: você vai ou você não vai? Você muda ou você não muda? Eu estava em duas muletas com a perna quebrada. Foi a última vez que ele me quebrou. E ele falou para mim, eu respondi para ele: agora é o povo. E ele falou para mim: se você vier como um vaso que eu estou renovando e fazendo, nunca mais eu vou te quebrar. Eu posso dizer isso com os pés no chão, olhando no céu: nunca mais. Porque nós precisamos entender a história. Nós precisamos entender a história. E precisamos entender que nós não podemos persistir naquilo que não agrada a Deus, para que não venhamos quebrar tanto. É verdade, Jesus. Temos que colocar a consciência, a mente para funcionar. Você nunca vai entender. Eu tenho 54 anos de casado e tem hora que eu não entendo. Ainda não entendo essa pessoa que poderemos juntar aí com a namoro. Estamos 60 anos juntos. E tem hora que eu não consigo entender. E ela também não consegue entender. Mas o oleiro entende cada vaso que eu tenho. Ele entende cada vaso que ele tem. Ninguém entende ninguém. Nós conhecemos as pessoas pela aparência e as pessoas nos conhecem pela aparência, mas Deus sabe realmente o que somos de fato. Deus sabe quem é você, que tipo de vaso você é, e qual é o vaso que tem mais valor. É o de ouro? É o de prata? É o de pau? Na sua casa pode ter todos esses tipos de vasos, naturalmente e humanamente falando, mas Deus quer um vaso dentro da sua casa de honra, de barro, e esse vaso é você, porque o valor maior que tem é um vaso de barro. Ele pode quebrar, ele pode cabular, ele pode jogar fora, ele pode fazer Deus olha para o coração e vê os pensamentos e as intenções do vaso. Eu sofri muito na mão de Deus, irmãos, para ser o que eu sou hoje. Sabe? Ele me quebrou os meus sonhos para castor. Tem coisas que eu vivi e sabendo que eu estava sendo corrigido para me tornar um vaso novo, que eu nunca mais não posso falar com ninguém. Algumas delas é só ela que sabe. Mas tem outras coisas que só eu sei, eu não revelo para ninguém. Mas depois que eu comecei a entender que eu precisava ser um vaso diferente para me tornar um vaso bom, eu aceitei o desafio.
E hoje, graças a Deus, tem pecado, tem defeito, tem iniquidade, tem desobediência, tem ingratidão, tem falta de reconhecimento, tem. Mas tudo isso cabe dentro do vaso do homem. O difícil é sair da linha, é precisar ser quebrado. Uma certa vez, eu ouvi um testemunho que Deus, eu ouvi na convenção de Deus, isso foi testemunho da pessoa, ele falando ao vivo, que Deus sempre manifestava, desde quando ela aceitou Jesus, converteu, Deus sempre falava com ele o que queria dele. O que Deus precisava dele era um ministério para fazer uma grande obra. E Deus se manifestava. Mas ele falava com Deus: Senhor, eu preciso ter uma empresa. Deus deu uma empresa para ele. Não, eu nem lembrava disso, não é nada disso. Mas se Deus quer, eu sou um vaso para ele usar. E Deus deu uma empresa para ele, e ele falou: Deus, agora eu preciso só abençoa a minha empresa para me ficar rico. Eu quero ser rico, eu quero ter muita coisa, eu quero ter minha casa, eu quero ter minha família, eu quero ter a minha esposa. E Deus deu para ele. Deus deu para ele. E ele disse, e tudo que eu pedi, Deus dava. Mas o plano de Deus é o nosso outro. De Deus ninguém zomba e a Deus ninguém engana. Ninguém zomba de Deus e a Deus ninguém engana. Deus tem momentos que parece que Deus é pouco, que Deus é muito maleável, mas Ele não é não. Ele é justo. E uma certa vez aquele pastor viajando, indo para um determinado lugar, um carro muito bom, com a esposa dele, com as pessoas dele, e então ele entra numa curva, pá! O carro acabou. E ele ficou todo quebrado. Todo quebrado. Isso ele falava. Aí o povo foi chegando, chegou o SAMU, chegou as pessoas e colocaram aqueles ossos todos quebrados dentro de um lençol e levaram para o hospital. E dizia ele no caminho, Deus só falava com ele se agora ele ia tomar um jeito, ou você decide, ou então você vai morrer. E ele fez ali para ele: não, se o Senhor me tirar dessa, se o Senhor me restaurar e refizer o corpo, eu vou fazer a sua obra. E foi para o hospital. Quando chegou no hospital, colocaram um quarto isolado, os médicos mandaram trancar a porta. Todo dia o médico chegava lá e olhava, falou: eu não tenho como começar a fazer um trabalho de cirurgia, é uma recuperação, restauração, porque ele nem mexe. Aí abria a porta do quarto, olhava. Aí o que o médico abriu, ele começou a mexer os dedos. Ele movia os dedos. O médico falou: rapaz, na hora de começar a fazer um trabalho de restauração, as cirurgias que precisam ser feitas. Está aqui um monte de nada nessa casa. Aí ele começou a mover, mexia um pouquinho, mas enquanto ele mexia, e quando ele começava a mover, mexia, lá do lado de fora, do hospital estava a esposa e os irmãos orando a Deus para restaurar. Eu vou perguntar a você, antes de concluir esse ano, quantas chances você já teve com Deus?
E ele saiu do hospital andando. Ele saiu andando. E Deus falou para ele: vai ou não? E ele foi fazer o que Deus queria. Uma grande igreja, um grande pastor, uma unção diferente, usada por Deus como um vaso novo. Eu posso perguntar a você novamente: quantas vezes Deus te deu a oportunidade? Irmão, você está ouvindo uma pessoa que converteu aos 33 anos e que vomitava sangue vivo. Só. Uma certa vez, dentro do bar, com um copo na mão, e era precisamente cachaça. Eu ouvi uma voz que falou nesse ouvido, eu com o copo na mão, para beber aquela cachaça, e o Espírito de Deus veio aqui e falou assim: olha, larga isso, porque eu tenho uma grande obra para fazer na sua vida. Falou aqui, ó. E eu continuei não dando ouvido. Fui atropelar, essa perna que foi quebrada, foi praticamente decepada, e eu fui para o filho. Eu tinha 22 anos, 24 anos nessa época. Deus me tirou. Acidente com o carro, acidente com o caminhão. Para receber aqui, para mim dar sequência. Olha eu aqui, ó. Como assim, sequência, abre a boca e fala assim: quebra minha vida, Senhor, e me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Mas o que é que você está fazendo para ser um vaso novo? O que é que você está fazendo para se tornar um vaso novo? Para se tornar um vaso novo, Deus cobra mudança de mentalidade, pensamento renovado. Eu quero ser um vaso, mas não estou fazendo nada para isso. Não adianta, irmãos, eu vou dizer para você que português bem claro, não adianta ter 10 Bíblias em casa. Todo dia sai uma Bíblia com uma versão diferente, todo dia sai uma Bíblia com uma escolha diferente, todo dia sai isso, sai aquilo, e a pessoa vai comprando Bíblia, amontoando, mas ela não muda para seu carro. Você pode ter uma Bíblia, é o bastante, se você entender o que Deus quer da sua vida. Você pode ter um versículo todo que eu entro versículo. Se você entender o que Deus quer na sua vida, aquele versículo muda e você se torna um vaso de honra. Entendeu? Tem pessoas que estão se doando aí. Mas eu queria para você, se você está se doando aí, em qualquer área da sua vida, passa uma borracha e começa a se doar para Deus. E você vai ver o que ele pode fazer com
Porque ele fez essa pergunta: eu não posso mudar a sua vida, eu não posso fazer como esse oleiro está fazendo com esse barro. Quando a Bíblia diz assim: você é pó e para o pó você voltará, então você está declarando assim: você é barro. Você foi feito do barro, e para a terra você voltará, porque a terra, quando olha, ela é barro. Então vamos caminhar um pouco mais. As intenções, os pensamentos, a verdadeira beleza para Deus não está do lado de fora, irmãos. A beleza que Deus quer não pode estar do lado de fora. Você está vendo esse vaso? O que importa é o que Deus coloca dentro. Deus quer olhar você por dentro. Para você colocar um óleo, passar uma tinta, ele continua sendo um vaso, ele fica até bonito, mas não pode ser colocado dentro do vaso, porque vai filtrar. Então o vaso tem que ser bonito para Deus por dentro. Às vezes você para diante do espelho, você dá uma conferida e vê alguma coisa que conserta e afinal de contas eu não sou muito assim. Eu vou olhar o que eu vesti, o sapato que eu passar e ponho ali. E às vezes eu vim na igreja, eu falei uma roupa 3 vezes, 2 vezes no domingo, eu venho na quarta-feira, não importa. Eu quero saber se Deus está me vendo por dentro e está feliz comigo. Essa é a minha preocupação. Essa é a minha preocupação. Então, a beleza para Deus não está do lado de fora, mas sim do lado de dentro. Coloca para mim aqui primeiro, Samuel. Nossa, esse agora falando desses filhos, só tudo agora para ele. Ele está falando comigo assim: calma no seu tempo, calma no seu tempo. Para, por favor. Eu vou no céu. E você não vai lá, porque lá nós vamos ter só dia, só alegria. E eu vou no céu, eu coloquei no meu coração, porque esse relógio não marca a hora de Deus. Lá não tem relógio, você vai ficar de hora. Então, irmãos, vamos ver 1 Samuel 16, vamos versículo do lado B do versículo. Samuel 16, 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás? Vamos ler só, vamos ler todo, mas o que eu quero mesmo é isso aqui. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado ao vaso? Samuel, eu rejeitei Saul, foi eu que coloquei ele como rei, foi eu que dei ele essa oportunidade, e Saul então ele saiu daquilo que era o projeto de Deus como vaso. Aí Deus olhou bem para Saul, Saul largou Deus, não ouvia mais o conselho de Deus, não ouvia mais a voz de Deus, não fazia mais o que Deus mandava, ele foi procurar uma feiticeira. Deus saiu fora. Deus deixou Saul. Eu o rejeitei, havendo rejeitado para não reinar mais sobre Israel. Aí Deus enche um chifre de azeite e vem. Samuel pega um chifre de azeite e vem enviar dele a Jessé, o belamita, porque dentre os seus filhos lhe tem o provido de um rei. Aos vasos de honra, tudo tem dentro de uma casa: vaso de pau, vaso de pedra, vaso de barro e vaso de ouro e de prata. Eu vou mostrar para você muito rapidamente. Então, eu lá nos vídeos de Jessé, você vai ungir um que eu vou te mandar ungir. É maravilhoso.
está do lado de fora e está do lado de dentro. Aí o versículo 7. Versículo 7. Nós compramos um computador novo lá na minha pena. Eu só falo pá. Nada, nem sei quanto tempo foi, não quero nem ver. Mas nós compramos um novo. E bom. Com 3B. Bom, bonito. Não, com 2B. Bom, bonito e caro. Mas isso para Deus é o quê? Nada. Aqui tem um povo fiel. Mas o conforto tem que estar já aparente. Então vamos seguir aqui no versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência. Olha o que Deus está falando. Nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. 8. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: não a este tem escolhido o Senhor. 2 metros de altura, sarado, bonito, elegante. A revelação. Eu não vou ler mais, vou ler só esses 2 versículos. Então, irmãos, 7 filhos descartados, Deus rejeitou todos. Deus rejeitou todos. Deus rejeitou todos. Fala assim para você. Fala assim para você. Eu estou fazendo para ti. E diga assim: só eu que Ele não rejeitou. O mais novo de todos, Davi. Versículo 11, 16, 11. O mais novo de todos, disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os seus moços, seus filhos acabaram, só esse? E ele disse: ainda falta o menor. Ainda falta o menor que está apacentando as ovelhas. Análise de Deus, pensamento meu, frio, sol, chuva, calor, madrugada, geada, chuva. Diga assim: os olhos de Deus está em todo lugar. No ventre da minha mãe, Deus já me via. No ventre da sua mãe, Deus já te via. Isso é fácil, através da história desse menino. Disse, pois, Samuel a Jessé: não me chamaram, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Agora eu vou parar a frasear e dizer assim: olhar para um, outro olhar para o outro, olhar para o outro. Os filhos, eles conseguiram interpretar aquela ideia e eles conseguiram entender. Deus vai escolher o menino. E eu diminua e que ele cresça.
Então mandou chamar e fê-lo entrar. Talvez aquela cortina aqui toda suja, aquela roupa toda rasgada, todo fedorento, desespero de ovelha. Cai. Irmãos, entenda uma coisa: você está sendo treinado. Eu aqui estou sendo treinado. As acuras da vida, a surpresa da vida que nós vivemos, eu estou trazendo para mim o que eu vivi durante uma idade até 19 anos. Eu não entendia nada, eu não sabia o que Deus estava preparando para mim. A minha irmã está ali, ela sabe um pouco da minha vida, sabe? Eu não sabia o que Deus estava preparando. E Davi no quarto também, cuidando das ovelhas do seu pai, não sabia o que era que Deus tinha para ele. Eu estou o tempo está, mas eu vou falar uma coisa para você aqui, que é uma revelação que eu tenho para mim, como que Deus mandou para mim. Sabe por quê? Que quando Saul estava demoniado lá no palácio e tinha que chamar um menino, uma pessoa ungida para tocar e o demônio ir embora? Isso foi coisa que eu senti assim, e vou falar, não eu vou falar, eu estou querendo terminar, mas sabe, eu vou falar. Quando Davi, o propósito de Deus é uma coisa que ninguém entende. Eu imagino que Davi ali, ele tocava, dedilhava sua harpa, o demônio saía, mas ele tinha o seu tempo. Ele entrava no banheiro, ele entrava na grande sala, ele entrava em tudo, e eu creio que Deus estava falando e preparando ele assim, Zé, presta bem atenção no palácio, porque um dia você vai sentar na cadeira dele. Eu penso nisso, vai sentar na cadeira desse homem que você está tocando, para o demônio sair dele. Presta atenção em tudo, no jardim, nas áreas, presta atenção em tudo, porque eu vou te colocar sentado nessa cadeira. Diga assim, quem está embaixo, pode ir para cima. Mas quem está em cima, pode vir para lá. É a vida do filho de quem tem ninguém. Ninguém sabe, hoje está num lugar determinado e Davi estava no pasto. Coloca o versículo aí do 11 para mim. Mentira não. Mas eu não sabia. Então, para que coisa tremenda, irmão. Era 12. Então mandou chamar, fez entrar, e ele era ruivo, formoso, de semblante e de boa presença, e disse ao Senhor: levanta-te e unge, porque é este mesmo. Que é isso? O mais novo de todos. Se todos foram deleitados, quem seria escolhido? Isso passou na mente da família inteira. Eu já disse N vezes aqui, vou dizer de novo. Um dia minha mãe me olhou assim na cozinha, ela olhou para mim e falou assim: meu filho, eu tinha 14 anos na época, eu não sei o que será do seu futuro. Não sei o que você vai ser. Ela estava dizendo meus palavras: tem medo de você ser ninguém. Você não tem estudo. Você não tem profissão. Trabalhar tirando cascada, o rio, vender, buscar o meu pegar e levar. Deve ser de pedreira, ganhando dinheiro aqui, ali, enchendo uma laje para um, fazendo uma coisa para outra pessoa. Ela olhou para mim e disse, sentindo o coração dela: eu queria que a minha mãe tivesse vindo mesmo. Mas Deus levou, e o meu consolo é levar de salva. Ela sentava aqui nesse primeiro banco, e enquanto eu estava pregando, ela chorava, e chorava, e chorava, porque ninguém sabia, ela não entendia, nem eu entendia. Mas um dia Deus olhou para mim e falou: eu vou te colocar em cima do altar para você dizer que é um vaso de honra. Hoje, isso representa a designação. Hoje é esse mesmo, divino, a unção
todos os que foram ungidos tiveram carros elevados. Não vou falar dos outros, porque não tem tempo. Mas eu vou dizer a você não sabe o que está vindo por aí. Davi também não sabia que estava vindo quando eles chamaram ele no passo, mas hoje minha família, eu nunca sentei com eles para almoçar, eu nunca sentei com eles para um banquete, eu nunca sentei com eles para nada. E agora eu estou sendo chamado lá em casa, será que eu fiz alguma coisa mais? Será que aconteceu? Aí Davi fez os Salmos 23. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Quem eram os inimigos de Davi? Diga assim, a família. Transforma meu caso, enche meu caso, se transforma. Eu vou terminar aqui dizendo para você assim: talvez nos 7 irmãos de Davi, a mesa toda pronta, um fato, vinho ali, um dos irmãos, Samuel falou: vem cá, você não recebe, manda um fisioterapeuta ou enche a taça de Davi. E Davi pegou aquele vinho, porque ele disse para Deus e Deus: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, enche o meu cálice e o faça transformar. O sucesso incomoda, mas quando a unção é liberada por vaso, incomodando ou não, o sucesso é garantido. Fique pela seu lugar. Passa só o 13 aí para 13. E nós vamos orar. Hoje é o término da nossa corrente. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Aleluia! Glória a Deus! Lute com toda a força e fé que você tiver, mas lute para uma vida espiritual cheia da graça. Lute pelo batismo do Espírito. E você que já é batizado, conserva e valoriza, porque este é. Olha aqui, este é. O Espírito Santo é uma necessidade da igreja. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Ah, meu Deus do céu. Leia aí. Leia aí. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. Em vaso de barro. Não é de pau, não é de pedra, não é de prata nem de ouro. O tesouro está no vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Não é para nós